Opa, vamos lá. Beleza, beleza, galera, tudo bem? Dando só um timezinho aí pra galera ir entrando, deixa eu ir ajustando aqui, né, nossa câmera digital. Queridos, ó, tô vendo a galerinha subindo, eu preciso de ver muitos corações, eu sou uma pessoa muito carente, tá? E como eu sou uma pessoa carente, eu preciso de hashtags e corações. Chama a galerinha, tá? Tô dando só um tempinho pro pessoal ir subindo. Cris, beijo pra você. Maísa, eu acho que é isso, né? Maísa Santiago, acho que é isso. Bom dia, galera. O pessoal tá subindo. Olha só, eu tô vendo os corações subindo e a galerinha chegando. Olha só, eu tô vendo, deixa eu ver aqui, 14, 15, 16, 20 pessoas ao vivo, mas eu estou vendo 20 compartilhamentos. Cris, como é que a gente faz para compartilhar? Tá vendo esse bonequinho aqui, ó, bem aqui, eu acho que tá por aqui. Alguma coisa assim, né? Bem, na minha câmera está aqui, né? Então clica no bonequinho, compartilha com os amigos. Cris, eu não sei compartilhar. Já estou vendo o pessoal convidando, muito bem. Cris, eu não sei compartilhar. É muito simples, se você não sabe compartilhar, faz o print screen, chama a galerinha lá do WhatsApp, tá? Que a gente vai bater um papo agora, rapidinho, sobre nacionalidade, tema que cai em toda prova de concurso. Aliás, não só prova de concurso, tá? Mas prova de concurso, concurso, OAB, tribunal, enfim, polícias, carreiras federais, caem em tudo, tá? Então essa matéria, ela é IPC, importante pra caralho, bebê, tá? Então ela cai em todos os concursos. Tô vendo aí o pessoal subindo, tô vendo o pessoal chegando, eu tô vendo, tô dando só um timezinho pra gente poder esperar que a galera vá chegando pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema que tem previsão constitucional, está previsto lá no nosso artigo 12, tá? Eu tô aqui direto de Cascavelix. Meu amigo, como diria meu amigo Félix Concurseiro, estamos aqui direto de Cascavelix. Direto aqui de Cascavel. Vim gravar aqui algumas aulas pra galerinha aí da primeira fase do exame de ordem, já exame 22, olha só que maravilha, tá? Mas à medida que eu for falando, eu quero ver, ó, muitos corações. Coloca o dedo na telinha, filho, tá? Muitos corações para a gente poder ir conversando. Olha só, vamos falar então um pouquinho sobre nacionalidade, tá? Poderia explicar como fazer uma redação de concurso? Filho, eu não sei fazer redação, não. Isso é coisa de português, né? Está mais para português. Aqui a gente conversa um pouquinho mais sobre direito constitucional, mas não há empecilho, tá? Logo mais, quem sabe, tá? Eu posso até repassar isso para a coordenação e a gente faz um periscope ao vivo sobre técnicas de redação. O que você acha? Bacana, né? Vou passar isso já para o pessoal do marketing e o pessoal também da redação. Queridos, vamos lá então. Vamos conversar então sobre nacionalidade. Nacionalidade tem previsão ali no artigo. Olha só a galerinha passando. Só os tops aqui, tá passando, tá, queridos? Vê só. Nacionalidade eu vou encontrar na minha Constituição lá no artigo 12. Na verdade, 12 e 13. Só que o artigo 13, filho, nunca cai em prova, porque você não precisa nem estar aqui para saber sobre o artigo 13. O artigo 13 da nossa Constituição, ele vai dizer assim, eu me sinto um apresentador da MTV quando eu falo do artigo 13. Artigo 13 diz assim, olha só o que o artigo 13 diz. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Deixa eu anotar, vai que cai. Filho, se isso cair você errar, tá lascado, tá? Pelo amor de Deus, a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil e todo mundo sabe disso. Mas no artigo 12 nós temos ali 4 parágrafos que são fantásticos, 4 parágrafos que se destacam. Primeiro que quando nós falamos sobre nacionalidade, a nacionalidade ela pode ser originária ou ela pode ser derivada ou adquirida, tá? Originária ou adquirida. A nacionalidade originária também é chamada de nacionalidade primária. Essa nacionalidade é de aquisição involuntária. Você não escolhe, você nasce com ela. Por exemplo, tá? Por exemplo, nacionalidade originária é a nacionalidade primária, é a nacionalidade involuntária, você não escolhe. Meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira, eu nasci no Brasil. Mas eu quero ser japonês. Dá não, bebê. Sabe por quê? Porque a nacionalidade nata, ela é originária e ela é involuntária. Você já nasce com ela. Em contrapartida, eu tenho ainda a nacionalidade secundária ou adquirida. Essa nacionalidade
é de aquisição voluntária, tá? Por exemplo, sou um americano, vim para o Brasil, conheci uma brasileira, me apaixonei loucamente por ela, beijinho na boca, casei com ela. Aí, olha só, eu vou escolher a minha nacionalidade. Dê um oi aqui, pessoal, ó. Oi. Opa, e aí, galera, bom dia. Só os tops aqui passando, viu? Então perceba, a nacionalidade derivada ou nacionalidade secundária ou nacionalidade adquirida, ela é de aquisição voluntária. Sou americano e agora eu quero ser brasileiro. A nacionalidade originária, tu vai ligar com a nacionalidade do brasileiro nato. A nacionalidade adquirida, tu vai ligar a nacionalidade do brasileiro naturalizado. Beleza? Queridos, olha só que interessante ainda também sobre o assunto. Quando a gente fala sobre nacionalidade, a nacionalidade nata adotada no Brasil, seguia por dois critérios, jus solis e jus sanguinis. Olha como você já sabe tudo de latim. Jus soli, direito do solo. Jus sanguinis, tá? Direito do sangue. Eu posso ser brasileiro nato ou pelo critério do solo ou pelo critério do sangue. Pelo critério do solo, que é o principal critério adotado no Brasil, olha como é que funciona. O nascido no solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país. Por exemplo, imagina que um casal de argentinos está passando férias aqui no Brasil e o filho desses argentinos nasce no Brasil. Esse garoto seria brasileiro nato? Resposta, sim, seria brasileiro nato. Sabe por quê? Os pais não estão a serviço. Os pais não estão a serviço do seu país, beleza? Olha outra possibilidade. Jus sanguinis, mas com um adicionalzinho. Jus sanguinis, mas a serviço do Brasil. Agora é o contrário. O nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Imagina só, sou soldadinho brasileiro, fui para Haiti em missão de paz. Lá conheci um haitiano, coloquei em meus braços, ó, um beijinho na boca. Meu filho nasceu no Haiti. Aí eu pergunto para você, nesse caso, ó, se eu sou um soldado brasileiro, estou a serviço do Brasil, tá, em missão de paz no Haiti, e o meu filho lá nasce, ele é considerado brasileiro nato. O pai é brasileiro e está a serviço do Brasil. Mas, Cris, e se eu for brasileiro e não estiver a serviço do Brasil? Se eu for brasileiro e não estiver a serviço do Brasil, olha como é que funciona. O pai vai ter que registrar o nascido em repartição brasileira competente. Cris, que repartição brasileira seria essa? A repartição brasileira competente seria o consulado do Brasil naquele país. Em não se fazendo isso, Cris, tem outra possibilidade? Sim, o nascido pode vir residir no Brasil e optar a qualquer momento pela nacionalidade brasileira. Olha, então tenho 3 possibilidades aqui, 3 não, 4, né? É porque é ABC, mas são 4 possibilidades de alguém ser identificado como brasileiro nato. Mas, Cris, eu tenho a nacionalidade secundária, ou chamada também nacionalidade adquirida, que é o do brasileiro naturalizado. A naturalização, ela pode se dar de 2 formas. Ela pode ser uma nacional, como diria aquele grande filósofo contemporâneo, compadre Washington, ela pode ser ordinária, né? Ou ela pode ser extraordinária. A naturalização ordinária cumula 2 requisitos básicos. Primeiro requisito, o estrangeiro tem que residir no Brasil por 1 ano. Segundo requisito, e vir de um país que adota a língua portuguesa. Pelo amor de Nossa Senhora do concurso público, não é dizer que ele tem que falar a língua portuguesa. Não, ele tem que vir de um país que adota a língua portuguesa. Porque perceba, o China chegou ontem aqui, tá? Se você chegar lá e diz assim, tem desconto? Tem desconto não, tá? Ele já fala português, mas cuidado, não é o estrangeiro falar português. Um americano pode falar português, né? Um japonês pode falar português, um China pode falar português. Não é falar português, é vir de um país que adota a língua portuguesa. Esse estrangeiro veio, por exemplo, de Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, ou seja, vem de um país que também adota a língua portuguesa. Ora, Cris, e a naturalização extraordinária? O estrangeiro tem que residir no Brasil por 15 anos ininterruptos, tá? 15 anos ininterruptos,
e também vem de um país que não adota a língua portuguesa. Por exemplo, ele veio da China, ele veio da França, ele veio da Bélgica, da Alemanha, dos States, né? Dos States. Então perceba que a naturalização pode ser ordinária ou pode ser extraordinária. Repete comigo, tá? Naturalização ordinária, ele vem de um país que adota a língua portuguesa e reside no Brasil por pelo menos um ano. Naturalização extraordinária, ele vem de um país que não adote a língua portuguesa e resida aqui por pelo menos 15 anos. Falamos o nato, falamos o naturalizado e temos também a quase nacionalidade. É o caso do português equiparado. Deixa eu fazer uma pergunta. O português equiparado tem nacionalidade brasileira? Só que não, bebê. Tem não, tá? Por isso é que ele é um português equiparado. Cris, e o português equiparado tem o quê? Ele tem uma quase nacionalidade. Nós temos um pacto com Portugal, tá? Nós temos um pacto com Portugal chamado de Pacto de Reciprocidade, ou então Pacto da Amizade. Olha que lindo, tá? Somos amiguinhos de Portugal, é isso mesmo. Então, o nosso Pacto de Reciprocidade diz que os portugueses com residência fixa aqui no Brasil terão os direitos de brasileiros e os brasileiros residentes em Portugal terão direitos de portugueses. Tanto que os portugueses que residem aqui podem ser chamados de portugueses equiparados e os brasileiros que vão para lá são chamados de brasileiros equiparados, tá? Mas cuidado, tá? Cuidado, olha só. O português equiparado, ele é equiparado a um brasileiro, mas um brasileiro naturalizado. Não esquece disso, tá? Um brasileiro naturalizado. Detalhe que é interessante é que quando nós falamos também sobre nacionalidade, a nossa regra constitucional é que a lei não crie distinção entre nato e naturalizado. Essa é a nossa regra principal, tá? É que não haja distinção entre nato e naturalizado, ressalvados os casos previstos na própria Constituição. Essa é a nossa regra constitucional. O parágrafo 2º, artigo 12, tá? Artigo 12, parágrafo 2º diz assim: a lei não fará distinção entre nato e naturalizado. A lei não fará distinção entre nato e naturalizado, ressalvados os casos previstos na Constituição. Aí nós temos alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de cargos que só podem ser ocupados, por exemplo, por brasileiro nato, que é o nosso mp3.com, tá? Eu sempre me lembro dos vendedores da Polishop, né? Porque perceba, Polishop jamais vende um produto sem sobrenome. Já percebeu? Né? Por exemplo, é como o nosso MP3, não é um MP3, é um MP3 com sobrenome, é .com. Olha só, tá? É com o produto da Polishop. Amanhã eu quero comprar um secador da Polishop. Não existe um secador ponto da Polishop. Não. Se você for comprar um secador na Polishop, você vai encontrar o secador High Secation, né? Uma coisa assim. É mais ou menos isso. É mais ou menos o que nós vamos encontrar aqui. Perceba que quando nós falamos de cargos privativos de brasileiro nato, nós temos cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Nós temos cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Cris, que cargos são esses? Tá? Que cargos são esses? Vamos lá. Ó. O cargo de presidente da República, presidente da Câmara, aliás, presidente e vice-presidente, né? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Os membros de carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Olha só então quais são os cargos privativos de brasileiro nato: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros de carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Detalhe, falamos sobre nacionalidade, quase nacionalidade, cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Eu quero trazer mais uma dica para você. Tá? O parágrafo 4º fala sobre a perda da nacionalidade. Cris, brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Pode, tá? Brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Pode, tá? O naturalizado pode? E outra coisa, tá, pessoal? O presidente da Câmara, ele não tem, ele pode ser argentino, mas ele pode ter dupla nacionalidade, ele ser brasileiro nato e ser brasileiro e ser argentino nato. Não há interferência com relação a isso. Tanto que no Brasil se adota dupla nacionalidade
Eu posso ter dupla nacionalidade, Cris? Posso. Eu posso ter duas nacionalidades nata, Cris? Posso. Não há impedimento para isso. Então, por exemplo, ele é brasileiro nato também? Então não há interferência para isso. Beleza? Cuidado com isso. Eu posso ter dupla nacionalidade no Brasil. Não é a nossa regra. Não é a nossa regra. Mas eu posso ter dupla nacionalidade? Pode. Então, se eu tenho uma nacionalidade brasileira nata, não há problema para isso, tá? Já vi na TV boliviana que o curso oficial do Rio Grande do Sul. Pessoal, não viaja muito. O concurseiro às vezes erra a questão porque ele viaja demais. Filho, não inventa um si na hora da prova, tá? Porque senão você vai se lascar. E você não pode se lascar na hora da prova. Beleza? Não cria coisa não. O concurseiro vê além da prova. É quase que um Thundercat, né? Ele tem uma visão além do alcance, tá? Então não viaja muito. Porra, bicho, o Thundercats foi assim uma viagem reveladora de idade agora, né? Poxa, tá? Então não tem a visão além do alcance, tá? Fica só realmente naquilo que a banca vai te cobrar. Beleza? Queridos, pessoal, então aqui. O nato, ele pode perder a nacionalidade? Resposta, pode. O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado podem perder a nacionalidade. O que ocorre é que o nato ele perde voluntariamente. Ninguém é obrigado a ficar com a dupla nacionalidade, tá? Ninguém é obrigado a ficar com a dupla nacionalidade. Você que é brasileiro nato pode requerer a perda da sua nacionalidade. Claro que o Brasil só vai conceder se você já tiver uma outra nacionalidade. Sabe por quê? Porque senão você ficaria apátrida. Imagina só, sou só brasileiro nato. Aí eu chego lá no Ministério da Justiça, porque o requerimento é lá. Ministro da Justiça, eu vim aqui para perder minha nacionalidade. A primeira pergunta, você já tem outra? Não, é porque eu quero perder mesmo. Tá? Ele não vai te conceder, bebê. Porque senão você ficaria apátrida. Mas olha só, ninguém é obrigado a ficar com a dupla nacionalidade. Uma vez adquirida outra nacionalidade, eu fico com a dupla nacionalidade. Nesse caso, eu posso requerer voluntariamente a perda da minha nacionalidade nata. Já o naturalizado, de acordo com a Constituição, ele vai perder, ele pode perder por uma decisão judicial transitada em julgado. Mas cuidado, não é qualquer decisão judicial transitada em julgado que vai fazer com que você perca a nacionalidade. Mas o naturalizado vai perder a nacionalidade por uma decisão judicial transitada em julgado em virtude de ato nocivo ao interesse nacional. Isso aqui é importantíssimo, tá? Portanto, deixa eu te pedir uma coisa, peço uma coisa para você. Faça a leitura do artigo 12, tá? Em nacionalidade, o que você precisa é artigo 12. Eu não falei 13, 14, 15, 16, eu falei 12, beleza? Então, dá uma destacada aí no artigo 12 da sua Consti. Cris, Consti? Eu posso chamar a minha Constituição de Consti? Claro, eu quero que você tenha intimidade com a bichinha, beleza? Tá? Então, tenha intimidade com a Constituição. Muitas provas, elas acabam trazendo literalmente a letra da lei. Olha, para finalizar esse nosso bate-papo, eu queria ver muitos corações. Mete o dedinho na tela. Eu quero ver muitos corações de várias cores, tá? E enquanto isso, eu quero que você me diga de onde você está falando para eu dar um beijinho todo especial para você. Ó, já vi aqui que tem gente de Recife, né? O pessoal de Fortaleza também está ao vivo, alunos aí de Pernambuco, tá? Pessoal de Manaus. Olha, Carol, acho que é Carol, né? Carol, tá? Chame sua Constituição de Conste, tá? Qual seu periscópio? O meu periscópio esqueci. Eu acho que é Cristiano Lopes. Meu Deus do céu, não sei fazer nem propaganda pra mim mesmo, pelo amor de Deus. Mas ó, meu periscópio é Cristiano Lopes, tá? Segue lá pra gente bater um papo, eu sempre tenho entrado. Ó, pessoal de Penha do Rio de Janeiro, eu sei que alguns estados já passaram aí, ó. Penha, Rio de Janeiro, Imperatriz, Manaus, Gabriela de Cascavélicas, né? Cascavel, Paraná, pessoal de Recife, o pessoal da Bahia. Tem mais gente aí? Me diga qual o seu estado pra eu poder mandar um hashtag para você, um coração para você, tá? Queridos, olha, muito obrigado, tá? Pelos esses poucos minutos que passamos aí. No decorrer da semana eu vou entrar mais. Agora faz uma coisa, chama todo mundo, chama a galerinha, tá? Belém, o pessoal de Belém também, beijo para você, tá? Chama a galerinha, compartilha também esse periscópio, que no decorrer da semana, prometo que eu vou entrar para trazer muito mais dicas, tá? Para você, ó. Beijinho no coração, a gente se encontra. Valeu, galera!